Estamos de volta. Uma sociedade que pune com enorme desejo de vingança, de fato educa? Acho que não, né? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Para essa conversa estão aqui comigo Ariel de Castro Alves, advogado, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA, e fundador da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. E José Carlos Absanra Filho, advogado criminal, diretor do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Se ainda estamos longe da justiça social e temos historicamente punido com muito mais rigor as populações menos favorecidas, como minimizar as desigualdades jurídicas como um meio para diminuir também as desigualdades sociais? Zé Carlos, como enfrentar esses problemas? Quais são as saídas? Nos dois primeiros blocos a gente indiciou uma série de problemas. Quais são as respostas ou as soluções para esses problemas? Você sabe, Tuto, que eu faço júri e eu adoro dialogar com o jurado porque é um momento em que a gente tem para falar aquilo que tem que ser dito, porque você não vai convencer 7 pessoas com um discurso jurídico. Então a resposta precisa ser minimamente coerente, precisa ser uma resposta que interaja. E eu tenho para mim, e a resposta que vou dar aqui é a mesma que costumo dizer para os jurados, a injustiça, ela gera injustiça. E a injustiça é uma forma de violência. Então, recentemente eu estou no ônibus andando e aquele trânsito está pegando e o motorista vai também, porque vai, e a gente dentro do ônibus vai chacoalhando. E eu cheguei, estava indo inclusive para o centro, no tribunal, e eu cheguei no centro e eu falei, isso é uma violência. E essa violência faz a gente ser mais violento, porque você sai nervoso do ônibus. Com isso, eu quero dizer, cometer uma injustiça, aplicar uma pena muito grave para um fato que não é tão grave, isso vai gerar mais violência. E nós estamos tentando viver sem violência e o que a gente faz é aumentar a violência. Então, aquilo que a gente quer acaba virando o contrário. Então, o meu mundo ideal começaria pela não violência e começaria pela não injustiça. Então, mas uma cultura de paz passa, se eu estou entendendo o que você está dizendo, por uma espécie de desmontagem desses dispositivos, dessas armadilhas que a gente mesmo, sociedade, construiu para deter a violência e acabou alimentando a violência. Você está falando isso, quer dizer, das condições de vida, de vida nas grandes cidades, por exemplo, de tolerância ou de intolerância, de falta de educação, de precariedade de política pública. Se a gente não desarmar essas arapucas, como é que diminui a violência? Precisa começar hoje. Como um pequeno mote do programa era a discussão a respeito da maioridade, a diminuição, por exemplo, tem que adiar essa discussão. Por quê? Porque aprovar uma emenda constitucional da forma como eles querem, e com essa rapidez que se quer, isso é uma injustiça. E vai gerar mais injustiça. Então, para começar hoje, com um problema concreto, adiar essa discussão. Ariel. Uma questão que muito telespectador pode pensar, não, esses advogados aí estão agindo em causa própria. Na verdade, se a gente fosse agir em causa própria, a gente defenderia a redução, porque nós atuamos na área criminal e nós teríamos mais clientes. Se reduzir a idade penal para 16, nós teríamos aí um novo filão de mercado para os advogados criminais poderem atuar. Mas nós estamos contrário, nós sabemos como funciona hoje o sistema prisional, como funciona o sistema de justiça, e sabemos que isso não vai ser bom para a sociedade como um todo, não importa se seja bom ou ruim para nós que atuamos nessa área. As pessoas também pensam, não, esses advogados devem andar escoltados, devem andar em carro blindado. Não, nós somos cidadãos comuns, eu já fui assaltado umas 10 vezes. E a gente fica principalmente lá também no centro, né, onde a gente às vezes é assaltado, leva um celular, leva uma carteira,
Também já fui refém em rebelião na própria FEBEM, fiquei mais de 1 hora com a faca no pescoço, quase fui amarrado num bujão de gás numa unidade pegando fogo. Então, nós somos também vítimas de violência. Ninguém está imune a isso. Agora, a gente achar que mais violência é que vai resolver o problema, nós sabemos que não vai. Nós precisamos realmente de justiça. Já dizia o Papa João 23, justiça é o novo nome da paz. Nós só temos paz quando existe realmente o sentimento de justiça, principalmente a própria justiça social. Quando os princípios da Constituição de que todos são iguais perante a lei, ou do princípio da presunção de inocência, por que existe presunção de inocência para um engravatado de classe alta e não existe para um jovem pobre, negro e que mora na periferia? Então, nós temos que pensar que sociedade é essa que nós estamos construindo com tanta intolerância, com tanta violência e com tantas injustiças. E nessa direção, medidas concretas, dizer, a gente fala hoje de reforma política no Brasil, a gente fala de um plano nacional de educação que seja capaz de enfrentar problemas, por exemplo, de gênero, de orientação sexual, debates tão difíceis, né, diante de um Congresso talvez o mais conservador dos últimos tempos, mas sempre difícil no Brasil, né, uma sociedade, uma cultura colonizada, que tem experiências democráticas. Essa é a mais longa experiência democrática que a gente vive, tem 30 anos, mas que teve sempre instabilidades políticas, econômicas nos seus 500 anos de vida, uma sociedade patrimonialista, discricionária, né, muito desigual. Enfim, essa é a nossa história, essa é a nossa condição. É possível reformar o judiciário? É preciso fazer digamos, uma reforma educacional, criar um sistema único de educação, como temos um sistema único de saúde, que infelizmente o Congresso Nacional hoje, com Eduardo Cunha, na atualidade, há propostas para privatizar o Sistema Único de Saúde, que talvez seja a maior conquista social do brasileiro nos últimos 30 anos. Quer dizer, por onde lutar para evitar esse grau de retrocessos aos quais a gente está exposto no momento? Eu acho o Brasil um país muito curioso. O Brasil é um país que tem raízes liberais muito fortes e ele também tem problemas contrários muito fortes também. Às vezes alguns setores querendo tirar alguns direitos, outros querendo ampliar. O Brasil é um país muito interessante. Ele ora pende para um lado e ele ora pende para o outro. E eu acho que uma coisa que tem que ser valorizada a Constituição brasileira, atualmente, ela é uma Constituição muito interessante. Ela é uma Constituição que prima pela liberdade, ela é uma Constituição que prima pela justiça, mesmo em abstrato, mesmo com dificuldades da definição do que seria justiça. Prima pelo direito. Prima pelo direito e prima também pela intervenção estatal quando for necessário. Então, eu considero que o Estado brasileiro, ele apesar de estar passando por um período, no mínimo, tumultuado, curioso, ele tem bases históricas também, por outro lado, muito fortes, em termos de liberdade, em termos de justiça, em termos de garantias de direitos. É essa correlação de forças que precisa forçar para o lado disso, né, da liberdade. Eu acho que de vez em quando a gente precisa parar, meditar e lembrar disso. Antes de promovermos algumas reformas, eu acho que nós precisamos parar, dar uma olhada na Constituição, dar uma olhada na nossa história, para o bem e para o mal, porque há coisas boas, há coisas muito boas. Há um decreto iluminista de 1880 que diz para não prender pessoas em situações degradantes. Ou seja, quando o iluminismo acontecia na Europa, acontecia no Brasil também. Então eu acho que de vez em quando nós precisamos parar e olhar quem somos nós. E nós somos um bom lugar. Nós temos que lembrar que alguns passos já foram dados na própria reforma do judiciário que você citou. Nos últimos anos nós tivemos uma parte, né, da reforma do judiciário, a criação do Conselho Nacional de Justiça, a criação de órgãos para fiscalizar. Hoje o cidadão tem mais condições de denunciar um juiz, de denunciar um promotor junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos defensorias públicas que não tínhamos no passado, as defensorias
defensorias ganharam corpo, inclusive em São Paulo, um dos últimos estados da nação a criar uma defensoria pública, muito guerrida, muito séria, sempre houve a resistência, né? Mas mesmo nós somos advogados. É claro que a defensoria ela tira o mercado dos advogados, a OAB em vários momentos foi contrária à própria criação da defensoria, mas nós que atuamos na área de direitos humanos, nós somos favoráveis. A população tem que ter acesso à defensoria pública, porque isso é um direito da Constituição, é um direito humano fundamental, o de acesso à justiça. Então, passos também foram dados, não é tudo que se perdeu. Nós temos um Estatuto da Juventude recente, um Estatuto do Idoso, uma Lei Maria da Penha, que traz questões importantes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje está sob ataque, mas que completou 25 anos e promoveu várias mudanças no Brasil, redução do trabalho infantil, da mortalidade infantil, ampliação do acesso às escolas, criação de serviços para atender crianças vítimas de violência, que no passado nós não tínhamos. Lembrar que as FEBEMs antes colocavam crianças abandonadas, que eram pegas à força nas ruas, junto com adolescentes infratores, misturava todo mundo lá, como mostrava o filme do Pichote e outros filmes e outras literaturas sobre o tema. Então, é importante que a gente teve aí alguns avanços, mas é claro que a gente precisa aprimorar. A reforma política é um passo importante, a reforma do sistema prisional é algo urgente que precisa ocorrer também, e também a reforma das polícias, né? O aparato de polícia que nós temos hoje é o mesmo do regime militar, né? Com a polícia militar, que é reserva do Exército. Então, ela não age como uma polícia comunitária de defesa do cidadão. Ela é uma polícia patrimonialista, uma polícia militar, onde os policiais saem para a rua como se estivessem numa guerra e os possíveis aí, alvos deles acabam sendo os jovens negros, os pobres moradores da periferia. No judiciário, o grande problema é que ainda o acesso aos tribunais, o acesso ao judiciário, ao Ministério Público, é bastante elitista. Então, vão pessoas para o judiciário, para o Ministério Público, que elas estão julgando crimes que ocorreram em favelas, por exemplo, mas elas nunca conheceram uma favela, não sabem nem o que é uma favela, nunca tiveram contato com a população de uma comunidade mais pobre. Pessoas que julgam despejos, mas que não conhecem ocupações, não sabem por que as pessoas ocupam. Então, são pessoas que são de uma elite, né, que nunca tiveram contato com as comunidades, com a população, e que defendem os seus interesses elitistas a partir dos seus julgamentos. Então, esse é o grande problema ainda do judiciário e dessas injustiças. E, em parte, da própria sociedade brasileira, né? Você tem um jogo de interesses e uma luta de interesses muito cerrada no Brasil, e não é de hoje. É a luta de classes, né, que repercute no judiciário, na polícia, em todos os lugares, setores, né? E eu fico imaginando, e sem querer terminar com uma nota triste, porque acho que o Ariel tem razão, a gente teve muitos avanços nos últimos anos, a partir do processo de redemocratização. O Brasil teve muitos avanços e agora a gente vive um momento onde esses avanços, parte desses avanços, estão sob ataque, estão sendo ameaçados por uma inflexão, né, dada pela crise política, pela instabilidade econômica, por um momento de turbulências. Então você tem uma inflexão conservadora, reacionária, que ganha protagonismo e ameaça certas conquistas que nós, cidadãos de bem desse país, precisamos proteger, precisamos defender. Eu queria agradecer muitíssimo, sei que esse assunto, esse debate não só é necessário, é urgente no Brasil, e a gente aqui na TVT vai continuar a pautá-lo. Então, por isso eu queria agradecer muito ao Zé Carlos, ao Ariel, que essa conversa foi muito esclarecedora e foi, a meu ver, muito elucidativa para mim, e tenho certeza que para quem está nos assistindo, a quem também agradeço por ter nos acompanhado até agora. O Melhor e Mais Justo fica por aqui, a gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.